Olá, minha Paraíba, muito boa noite a todos. A partir de agora está no ar a Tal da Política e os moídos que ela traz. Semanalmente trazendo para você sempre os entrevistados que trazem as pautas da política paraibana. Esse programa tem pautado a imprensa estadual já há um bom tempo e os debates que têm sido levantados aqui têm levado a imprensa, a política, os atores da política paraibana a mexerem com os tabuleiros todas as semanas. E hoje nós temos como entrevistado, como a gente sempre diz aqui, em caixa alta, senador da República no processo de reeleição pelo MDB da Paraíba, veneziano Vital do Rego, é o nosso convidado dessa terça-feira aqui na Tal da Política de hoje. Senador veneziano, satisfação grande recebê-lo nos estúdios da Tal da Política. Boa Saudade. Noite. A última vez, Rudy, meu irmão Rudinei, perdoe-me, né? Eu trato assim, o pessoal pode sempre imaginar, assim, faz um bom tempo, anos, né? A última vez que nós fizemos a Tal da Política foi exatamente no nosso gabinete, numa das coberturas que você, com muita competência, com muita atenção aos episódios e aos fatos produzidos em Brasília, podendo lá estar para fazer essas coberturas no Congresso Nacional, você nos dava a grande alegria de poder nos visitar no nosso gabinete, Gabinete da Paraíba, o gabinete seu e dos nossos companheiros, de todos aqueles que nos procuram, para esse bate-papo que é tão bom, importante, que atualiza, né? E como você bem o disse, sem pretensões, termina por provocar as boas discussões nesse ambiente, principalmente quando estamos próximos às nossas convenções e, portanto, logo em seguida, a campanha propriamente dita de 45 dias. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu não tinha podido vir antes porque nós ainda estávamos no processo de atividades legislativas. Na semana passada nós as concluímos, estamos no processo de recesso, só retornaremos no mês de agosto e aí eu não poderia lhe faltar, e aqui estou, não poderia faltar a você e evidentemente a seus incontáveis amigos e amigas e colaboradores, né, que fazem essa audiência extraordinária. E nós agradecemos pela atenção. Obrigado. E tivemos sim essa oportunidade de levar a Tal da Política para Brasília e conversar com o senhor no seu gabinete. O senador veneziano, indo para o processo de reeleição, 7 anos e alguns meses de mandato, o senhor está convicto pelo que fez pela Paraíba e que o povo da Paraíba reconhecerá esse trabalho de deputado federal, né, por os mandatos com muito trabalho, e depois ter virado senador, 7 anos e alguns meses de Senado, e toda essa presença em Brasília. O senhor acredita que a população paraibana reconhecerá o seu trabalho no mês de outubro desse ano? Ao falar sobre o tema, e dirigindo-me a você e evidentemente aos que nos acompanham, eu tenho muito cuidado, porque uma coisa que efetivamente não sou é pretensioso, muito menos arrogante, muito menos ainda diletante. Então tenho um cuidado como me expressarei para não passar nem de longe qualquer ideia, porque ela não se configura com o que eu sou, não se configura com aquilo que me caracteriza, meu irmão Rudinei. Mas eu estou plenamente, e só estou, ontem eu concedia entrevistas a colegas seus, e eu dizia, eu só estou participando desse processo mais uma vez, porque tenho a plena ciência, a plena consciência, a plena certeza de que nós entregamos ao nosso Estado aquilo que era a minha obrigação. Não é um favor. Aquele que representa, ao fazer, ao cumprir os seus deveres, ele não está fazendo um favor aos que o escolheram ou a escolheram. Ele está devidamente a cumprir rigorosamente aquilo para o qual o seu mandato, seja numa casa legislativa municipal, estadual ou federal, como é o meu caso, senador da República, devem fazer. 2018, quando eu me apresentava como candidato e depois eleito o mais votado naquela eleição, eu passei um período em campanha registrando o que eu gostaria de poder no Senado, depois de ter experimentado aquilo que foi um período de 4 anos como deputado federal, de fazer no Senado que dá, de fato, uma condição até melhor para que nós produzamos. E eu me sinto, 7 anos e 7 meses passados,
extremamente confortável no sentido de dizer, poxa, fizemos. E lhe digo, Rodinei, fizemos mais do que nós pretendíamos, fizemos bem mais do que aquilo que nós nos propusemos durante o processo eleitoral daquele ano, 2018, a realizar. Se hoje estou aqui ao seu lado, mas principalmente se hoje eu percorro todos os 223 municípios, sem exceções, a gente percorre, porque em cada um deles, seja do seu amado, do meu amado Brejo Paraibano, seja do nosso Cariri, do nosso Agreste, do nosso Sertão, da região da Mata, da região metropolitana da nossa capital, João Pessoa, existe a presença do nosso mandato. São mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais que nós articulamos, que nós conseguimos, que nós direcionamos, que nós trabalhamos em forma de benefícios para a nossa sociedade paraibana, numa prática efetiva daquilo que nós sempre dizíamos. Nós exercitamos o municipalismo e de uma forma transparente, não me utilizando dos meios, dos instrumentos como são as emendas, de forma escusa, de forma clara, sabendo para quem foi indicado, dizendo quem nos pediu, dizendo para o que ou para o qual servirá aquela emenda. Então, eu estou feliz por isso. Então, quando eu me dirijo, quando eu recorrerei ao eleitor, eu direi exatamente isso, faça essa análise. Você que me colocou, ou você que não votou em mim em 2018, analise, mas analise mesmo. Faça as suas observações, tenha a curiosidade de pesquisar o que Veneziano fez, como foi a sua postura no Senado Federal, como ele debateu os temas nacionais, de que maneira ele defendeu as nossas instituições, a nossa democracia, a nossa república, o que ele fez para o meu município, e você verificará que nós estivemos presentes. Então eu não estou aqui com vãs promessas, nós estamos aqui dizendo que o que desejamos, caso a Paraíba nos permita mais uma vez continuar como seu representante no Senado Federal, de continuar a realizar, porque a gente já fez. Nós demos prova de trabalho, nosso lema é exatamente um senador que trabalhou, um senador que trouxe resultados, que trouxe eficiências em todas as partes, numa parceria muito, muito produtiva, muito vigorosa com o governo federal, estando à frente o presidente Lula. Então, estou feliz em razão de poder me dirigir, olhar para os paraibanos e pedir esse voto de confiança. Trazer o meu questionamento para esse campo que o senhor adentra aí, eu acho interessante. No período de 2 meses passados, eu tive a oportunidade de percorrer todas as regiões do estado em finais de semana diferentes. Por onde eu passei, do meu Brejo até o Alto Sertão da Paraíba, passando pelo Cariri, Siridó, né, por todas as regiões ali, Curimataú, Vale do Mamanguape, Vale do Paraíba e em grande parte do litoral paraibano, seja o sul ou o norte, eu pude ver outdoors de veneziano, ações de veneziano, as redes sociais mostram ações de veneziano quanto a isso. Mas eu quero colocar eu acho que até mostrar isso às pessoas, o investimento que foi feito em tais regiões é extremamente importante. Mas o senhor também entende que uma campanha de senador, o senhor já viveu isso em 2018, a campanha de senador ela é feita para o povo, com o povo e mostrar todo esse trabalho, mas ela se concentra, quem sabe ainda mais, dentro da classe política. Prefeito, vice-prefeito, vereadores, as lideranças políticas das cidades, são elas quem alavancam as eleições dos candidatos a senadores, sejam eles candidatos ou sejam senadores no processo de reeleição como o senhor. Como é que o senhor tem tratado essa situação? Mostrar através de redes sociais, de outdoors, tudo que o senhor fez pelas regiões e, ao mesmo tempo, ter que, além de tudo, convencer a classe política a apresentar isso para os seus correligionários, coisa que o senhor já levou para as cidades, não fala só emendas, investimentos importantes para os municípios do estado. Olha, a comunicação que eu faço, Rodinei, sem desconhecer a importância, até porque eu já fui prefeito, eu não posso desconsiderar a importância de um mandato como o mandato exercido por um prefeito ou por uma prefeita. Como eu não desconheço a importância, porque eu também já fui vereador, já fui deputado federal, eu só não exerci mandato à Assembleia Legislativa, nem pude ainda
quem sabe um dia, não sei, de exercer o de governador do estado. Tentei, não consegui, mas de boa. Mas O que tem eu esse quero, sonho ainda? quem sabe, vai depender muito do processo atual. Mas, enfim, o foco é tentarmos continuar a trabalhar pela Paraíba na condição de senador. Então, eu me dirijo aos senhores e às senhoras prefeitos, representantes, como assim o faço também a outras lideranças políticas, detentoras de mandatos, mas, acima de tudo, eu me dirijo ao povo da Paraíba. O líder político tem o seu peso? Tem, inegável. Um dia, como prefeito, eu pude pedir por outros. Um dia, como prefeito, eu pude ter portas abertas, recebido em Campina Grande, a dizer: estou pedindo aqui por Rudinei, estou pedindo por fulano, estou pedindo por Beltrano. A gente gozava, na condição de prefeito, dessa condição, de ter essa confiança, de ter esse sentimento de confiança. Mas, fundamentalmente, Rudinei, a gente precisa comunicar ao povo. Nós precisamos nos comunicar àqueles a quem, ao final, estamos a fazer o nosso trabalho. Existe essa ponte, mas eu sempre estive, categoricamente, a minha história, desde quando comecei na vida pública como vereador, foi no contato direto com as pessoas. Ou seja, aquilo que você observou, porque você mesmo com a pouca idade, mas começou cedo, sabe muito bem como foi que se deu esse processo inicial da minha vida pública, dessa experiência como vereador 2 vezes e como prefeito, fazendo nesse contato direto, no ouvir, no ver, no sentir quais eram as disposições, os sentimentos, as expressões populares. Então, isso a gente tem. Eu fico feliz porque me dirijo e me comunico, me relaciono com os gestores, me relaciono com os representantes municipais nas casas legislativas, me relaciono com a sociedade civil no sentido de ter vários e vários momentos com entidades, com sindicatos, com associações, para as quais também liberamos recursos, direcionamos recursos, apresentamos emendas às mesmas, mas eu não abro mão, absolutamente nunca abri e nunca abrirei mão de ter o contato direto com as pessoas, porque são estas as que, ao final, estarão a definir, de acordo com os critérios que deve reger ao eleitor e que devem ser critérios rígidos: comportamento, posição, ficha corrida, quem teve a oportunidade de realizar, se realizou ou não, trabalho feito, tudo aquilo que deve permear uma decisão final do eleitor. Então, quando você me pergunta, faço essa relação política? Faço, mas nunca deixei de manter a relação, o contato direto com a população da Paraíba. Senador Veneziano, o senhor proporcionou alguns movimentos, e até eu não vou usar a palavra culpa. Eu vou usar que o senhor foi o precursor de toda a movimentação política que nós estamos vivendo na Paraíba no tempo de hoje. Vamos lá. O pessoal tem falado hoje muito em tal do voto cruzado. Sim. E o voto cruzado, isso já é uma coisa do passado, mas passou muito tempo, até certo ponto, ocioso, e agora voltou com muita força essa nomenclatura de voto cruzado. O senhor, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, com os seus parceiros, prefeitos e amigos, por esse trabalho, por esse investimento, muitos prefeitos do governo que já tinham compromisso para o governo com o candidato que fosse, naquela época Lucas não era nem candidato ainda, mas um dos votos de senador de muitos prefeitos governistas já era de Veneziano Vital. E o senhor correu isso antecipadamente. E aí trouxe até problemas, entrevistamos João Azevedo por diversas oportunidades. E aí, como é que fica essa questão? Muitos prefeitos do PSB votam aqui, se o senhor fosse candidato a senador, se o senhor for, o senhor pode ter uma vaga, mas o segundo voto já é de veneziano. Como é que o senhor entende todo esse movimento? Se hoje existe o voto cruzado na Paraíba, o senhor, o seu trabalho, o seu empenho nos bastidores com a classe política também fez que esse cenário todo de hoje acontecesse. Como é que o senhor percebe? O senhor já parou para pensar que muitos daqueles prefeitos que hoje são governo para o voto do governador, mas que votam com o senhor para o Senado? Até porque nós demonstramos trabalho e nós levamos para essas gestões resultados, Rodinei. Eu vejo
com muita naturalidade. Eu nunca me omiti, por exemplo, e você sabe disso, nunca deixei de dar a devida e necessária atenção a quem me procura, seja o cidadão não detentor de mandato, seja este o detentor de mandato. Então, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu sempre estive, seja na minha residência em Campina Grande, seja aqui em João Pessoa, quando recebo em audiências no MDB ou em qualquer uma outra parte, seja no local de trabalho, que também é principalmente o Gabinete da Paraíba no Senado Federal. Então, nós constituímos durante esse período uma relação onde as pessoas que me procuravam me achavam, aonde as pessoas que me procuravam me tinham, aonde os agentes políticos que demandavam em nome dos interesses dos municípios, em nome dos interesses de associações, de entidades, tinham de mim a sinceridade, e é fundamental tê-la, porque sempre disse quando podia e apresentava as razões e como haveria de poder, entregando também com transparência quando eu não tinha condições de fazer essa entrega. Não há nada que uma pessoa mais deseje senão a transparência e a sinceridade. É horrível quando você encontra agentes políticos enrolões, vamos assim dizer, numa expressão popular, que enrole, que postergue ou que minta, que engane. Eu sempre fui muito sincero e nunca perdi nada por ser sincero. As pessoas, elas não se chocavam quando eu dizia, olha, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sempre as tratava bem e dizia, olha, eu não posso fazer porque não tenho essas condições. Então, quando a gente começou em 2019, nós começamos com o compromisso de dizer, olha, nós seremos municipalistas, nós teremos aqui um papel no Senado Federal de postura, de defender as temáticas nacionais, de apresentar propostas legislativas, porque quando você fala sobre o parlamento, você não só fala sobre as entregas, fica muito adstrito tratar sobre uma candidatura a perguntar quantos milhões você destinou. Nós destinamos 2,3 bilhões. Mas como foi o seu papel no Senado Federal veneziano? Foi o papel de quem apresentou projetos os mais variados. Se você falar sobre o projeto do Marco Regulatório do Transporte Público, que ensejará, caso nós vençamos as eleições com o presidente Lula, a tarifa zero, foi um projeto, um substitutivo de nossa autoria. Quando você fala sobre combustíveis do futuro, foi um projeto relatado por nós. Quando você fala sobre a conquista dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias para serem reconhecidas como atividades da área de saúde, foi um projeto que nós relatamos e apresentamos projeto de lei substitutivo. Quando você fala sobre a capacidade de investimentos dos nossos hospitais universitários, 46 no nosso país, se deveu a um projeto de lei sancionado que garantiu que esses recursos orçamentários pudessem ganhar novos volumes. Então a gente conseguiu, Rodinei, cumprir aquilo que é papel do legislador, o papel do senador de poder atender ao seu Estado como representante do Estado e também ser municipalista. E isso fez com que nós pudéssemos, nesse momento tão diferente da política paraibana, aonde alguns se apresentam com todo o devido respeito, a legitimidade de poder ser, cabe a você, se tiver idade para sê-lo, se estiver filiado a um partido e se tiver condições de elegibilidade. Então, qualquer cidadão pode assim se apresentar. Mas o que foi feito? O que ele representa, ele ou ela? De que maneira ele está se apresentando? Quais são os conceitos que essa candidatura tem? É isso que precisa ser levado adiante. Se hoje estamos nós disputando o mandato como candidato ao Senado Federal mais uma vez, com um universo de apoiadores e de apoiadoras que tiveram de mim todas as atenções e as entregas com resultados, é exatamente porque nós cumprimos essas obrigações. Eu vejo desta forma. Se você pergunta, veneziano, voto cruzado, isso não é de hoje. Evidente que em um determinado momento, há 30 anos, você verificava mais quando o eleitor fazia a escolha de um candidato a governador, do seu candidato ao Senado, do candidato a federal e do candidato a estadual também do mesmo partido ou da mesma coligação. Mais de 4, 5 eleições, 6 eleições para cá, você tem essa miscelânea.
E isso é uma liberdade que se dá e que se confere ao eleitor. Não, por que eu fiz essa análise? Pois não. Por que eu fiz essa análise? Porque essa semana, até no nosso programa de rádio, muita gente depois questionou e depois começou a entender aonde eu queria chegar com aquela informação. Eu trouxe informação sobre o Senado, sobre o senhor e alertava a imprensa da Paraíba e também alguns agentes políticos que o jogo às vezes não era da forma que muita gente estava vendo. E aí, qual foi a análise que eu fiz sobre Veneziano Vital? E sobre outros nomes também, Sim. mas mais precisamente sobre Veneziano. O que é que eu dizia? Eu disse, olha, Veneziano ele é o primeiro voto dentro do grupo do prefeito Cícero Lucena. Veneziano é o segundo voto dentro de grande parte do grupo do governo. E Veneziano é às vezes, primeiro e às vezes segundo voto dentro do grupo de Efraim Moraes. E aí eu disse, olha, comecem a perceber aonde essa matemática vai dar. Eu fazia sobre todos, fazia sobre Naboa, fazia sobre João Azevedo, sobre Queiroga. Sim. E sobre o senhor, foi esse o comentário que eu fiz. Não sei se o senhor Perfeito. concorda com o que eu vou novamente trazer. Veneziano é o senador 1 dentro do grupo de Cícero, é o senador 2 em grande parte do grupo do governo, é o senador 2 e em certo momento o senador 1 dentro do grupo de Efraim Filho. Como é que o senhor vê essa formatação, independente de voto cruzado ou não? Eu falo matematicamente falando. Eu acho o seguinte, irmão, muito claramente. Claro que eu tenho as pesquisas, evidentemente que nós já acompanhamos, evidentemente que nós identificamos como são esses cruzamentos. Hoje, os percentuais de quem vota no primeiro voto em determinado candidato, quem vota no segundo e o inverso. Nós temos isso, uma realidade e um retrato de hoje. E como é um retrato de hoje, pode ser que esse retrato não seja o mesmo amanhã. Mas, fundamentalmente, eu enxergo, constato, e isso, para mim, é motivo de gáudio, que é o de verificar que as pessoas dizem, eu estou votando em Veneziano porque Veneziano trabalhou. Se esse eleitor é um eleitor que acompanha o meu pedido ao meu candidato Cícero Lucena, se esse é o eleitor que acompanha o meu pedido, como eu sou, e peço pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muitas pessoas, eu já me deparei com senhores e senhoras que são bolsonaristas e dizem, olha, Veneziano, eu não consigo separar as coisas. Eu sei que você é lulista, sei que você defende as temáticas que foram apresentadas ou os temas que foram apresentados pelo governo do presidente Lula, não concordo, mas eu não posso deixar de reconhecer que você entregou para o nosso Estado. Ou seja, são eleitores que não confundem as coisas e que não levam ao extremo o fato de eu ser um eleitor de Lula, o fato de eu ser um eleitor do meu governador Cícero Lucena, o fato de eu pedir pelo meu companheiro André Gadelha. Os eleitores estão fazendo e fazem, e isso é bom, porque mostram o reconhecimento e mostram a separação entre essas situações que nós vemos desse ambiente, às vezes muito poluído, de revanchismos, de cabos de guerra, né, dessa superpolarização que impera no Brasil nesses últimos 5, 6 anos. Mas talvez os números não mostrem agora no mês de julho, mas quem sabe em agosto ou em setembro. Sim. O senhor entende que esse movimento que eu cito, ele pode dizer que Veneziano... Vamos lá, os dois primeiros na pesquisa para o Senado, João Azevedo e Veneziano Vital. Eu posso fazer uma análise do futuro, breve, que Veneziano pode, quem sabe, ter um voto mais consolidado do que o de João Azevedo? Por que eu pergunto isso? João Azevedo só é o primeiro voto dentro do grupo do governo. João Azevedo não é o segundo voto dentro do grupo de Cícero e sequer o segundo voto dentro do grupo de Efraim Moraes. Então, o senhor acha que, terminando de fazer essa análise, o senhor acha que pode chegar a um período de eleição que o seu voto seja um voto mais consolidado, com menos chance de desidratação do que o voto de João Azevedo? Baseado nesse cenário? É uma interrogação, principalmente com aquilo que dizem, eu não sei, possa estar ocorrendo nas hostes do grupo do governo. Não sei se bate, ou seja, se confere com o que é dito. Não posso dizer e não estou aqui para dizer, até porque uma coisa que eu não levo em conta é o que acontece entre os outros.
se pergunta, veneziano, qual é a linha que você dará à sua candidatura? Uma única, o trabalho que eu apresentei, o convencimento que eu tentarei fazer do eleitor de que, ao merecer o voto lá em 2018, eu cumpri rigorosamente com o que eu havia me comprometido em fazer. Eu não vou atacar, eu não vou provocar, até porque nunca foi de mim. Você sabe disso e a Paraíba sabe muito bem como é a minha postura, como é o meu comportamento, como é o meu estilo de agir na política e fora dela, com educação, com lhanheza, com, acima de tudo, respeito e equilíbrio público. A experiência da vida pública nos reserva exatamente esse amadurecimento. Eu não sei, pode acontecer, mas já estarei por demais agradecido a Deus e por demais agradecido ao eleitor paraibano se eu puder vencer, porque vencendo o veneziano não estará vencendo a pessoa individualmente falando. Penso que estará vencendo um projeto de representatividade que deu certo durante 7 anos e 7 meses. Eu vejo dessa forma, porque não é o currículo de quem possa escrever lá eleito e reeleito, mas é, acima de tudo, aquilo que o cidadão poderá continuar a fazer. Fui perguntado por um colega seu, hoje, quando a gente se refere a projetos que nós defenderemos caso estejamos em 2027 como senador, o projeto de continuar a BR-230, de Campina Grande até a Farinha, que está sendo feita, e continuar para o sertão. O cidadão vai dizer, veneziano, isso é promessa. Não. Eu já demonstrei que pude destravar, nós já demonstramos que podemos dar execução e sequenciamento a essa obra. Desejar trazer o VLT para João Pessoa é porque já dei demonstrações claras que lá em Campina Grande o VLT está sendo construído. Quando a gente fala sobre a duplicação da 104 queimadas a Campina Grande e de Campina até Remígio, nós estamos dando demonstrações hoje do alargamento que nós conseguimos dessa estrada, começando essas obras agora, de Campina a Lagoa Seca. Quando a gente fala sobre investimentos na área de saúde e temos a oportunidade de construir o Hospital de Câncer também em João Pessoa para atender a toda essa região, é porque foram milhões, agora mesmo nós conseguimos 75 milhões de reais para João Pessoa. Além destes, mais 11 milhões de emendas individuais indicadas por nós. Está entendendo, Rudney? Eu não estou falando sobre algo que eu não tenha comprovadamente condições de dizer. Fui capaz de fazer ontem. Posso, portanto, fazer no amanhã. Agora, esse resultado, essa análise que você faz, isso que você projeta, pode acontecer. Tomara que aconteça. Mas, substancialmente, eu luto para ocupar uma dessas 2 vagas. Eu fiz esse questionamento também porque em 2018 aconteceu algo, talvez a gente não pode comparar os cenários, nem as pessoas, nem os atores e tal, mas aconteceu algo inesperado, né, para alguns que, em tese, né, que terminou em tese acontecendo. Então, em tese, não isso, é tão... Por isso que eu trouxe mais ou menos... a questão de Cássio. Isso. Eu diria em tese, porque quando você... Inclusive, eu converso muito com o governador Cássio, você sabe que nós nos aproximamos depois que nós apoiamos a candidatura de Pedro. Pedro tem sido muito correto. Pedro, Cássio, Diogo, enfim, o grupo, desde o gesto que o MDB teve no segundo turno ao apoiá-lo naquela eleição, em razão de eu não ter passado para o segundo turno, mas eu era candidato de oposição. Eu não poderia mudar de uma hora para a outra o polo de minha atuação. Então eu converso muito, não diria muito, uma certa regularidade, principalmente em Brasília, e já falamos a esse respeito. Existem situações que, de certa forma, explicam o processo de 2018, que terminou levando a um revés, de certa forma, inesperado do governador Cássio. Se você procurar essas razões, você as verificará. Desde comportamentos que não foram nem de longe corretos do grupo para com ele, os que estavam ao seu lado, há situações em nível nacional que terminaram também... Isso quer dizer que o Grupo Ribeiro traiu o Cássio naquela... Não, eu não preciso aqui... me perdoe, eu não preciso, eu apenas me resguardo. Você como jornalista, você como quem assistiu, quem acompanhou, e ele próprio. E Cássio acreditou durante todo o processo e quando
abriu os olhos para verificar como estava sendo a reciprocidade dentro, não estou dizendo de fulano ou de Beltrano, dentro de um todo, estava sendo prejudicado. Então não é uma coisa que você diga, o segundo voto é algo não palpável, verdade o é. Você sabe nas pesquisas que aquele que vota já fazendo a sua primeira escolha é mais seguro. O segundo vai se levando até que nos últimos dias, que o processo vai se afunilando até o domingo da eleição, o segundo voto é definido. É fato. Mas também há razões que acompanham o eleitor para tomar essa decisão. E no caso de 2018, eu pelo menos identifico duas delas que terminaram prejudicando o ex-governador. O que aconteceu com Cássio em 2018? Pode acontecer com João Azevedo em 2026? Eu não sei, irmão. É isso que eu te digo, irmão. Eu não adentro. Eu estou preocupado em fortalecer, em continuar. Eu sei. Assim, Cássio era consolidado. Líder nas pesquisas. Perfeito. Os dois favoritos, quem eram? Os dois senadores de Campina. Eram os favoritos. Era Cássio e Veneziano. É verdade. Né? Mas eu não quero aqui... Aconteceu dois de Campina, mas não era aquilo que estava acontecendo. É verdade. Mas deixe-me dizer, eu não quero falar como se eu conhecesse sobre o que está acontecendo nas hostes dos meus oponentes, porque eu não conheço. Eu posso ouvir dizer, eu posso ter e receber comentários, mas eu não tenho autoridade para afirmar e dizer de maneira categórica que está acontecendo traições ou não. Mas o senhor recebe esses comentários? De vocês. Da imprensa? É de vocês, eu não sei. E da classe política? Mais de vocês. A classe política passa para vocês e eu leio a vocês, principalmente pessoas que têm credibilidade, como vocês. Eu não posso te dizer, porque eu não sei. Eu estou muito focado, porque essa é a minha obrigação, em defender as nossas candidaturas. A candidatura ao governo do meu candidato, do nosso candidato Cícero Lucena, do meu parceiro André Gadelha e das nossas candidaturas proporcionais. Alguma coisa lhe incomoda nesse processo? Por que eu vou perguntar sobre isso? Porque uma das falas mais polêmicas suas esse ano foi justamente naquele encontro que o senhor citou aí, que nós levamos a tal da política para o seu gabinete. E o senhor trouxe uma fala que repercutiu por um mês inteiro na Paraíba. Foi tudo isso. Foi. O senhor dizia que... a pergunta foi essa, eu me lembro claramente do dia. Vá. Quem é o seu maior adversário, senador veneziano? Sim. É João Azevedo ou Nabor Vanderlei? Aí o senhor disse que não era nenhum dos dois. É verdade. O senhor disse que era o dinheiro. Eu não sei se vai continuar repercutindo como repercutiu antes, mas continua a ser. Eu vejo dessa forma. Até porque muito mudou. Eu estou há 31 anos na vida pública, exercendo todos os mandatos aos quais eu me referi. Então, já conheço muito. Nos permitamos a dizer que nos conhecemos muito. Não tudo. Tanto verdade que eu não conheço tudo que estou me deparando com algo surpreendente. Eu nunca vi algo parecido. Como assim? Eu nunca vi. Eu sou da conquista, sabe, Rodinei? Quem sabe eu possa ter um dos dois votos seus. Quem sabe eu possa conseguir o voto do meu amigo e minha amiga que me acompanha. Mas eu não vou a você perguntando qual é o valor material do seu voto. Primeiro, porque eu o respeito. Segundo, porque eu não faço política assim. Terceiro, porque eu também não tenho. Eu quero conquistar o seu voto pelo trabalho que eu fiz, por aquilo que eu represento. Eu quero dar a você a condição de um eleitor que saia da urna dizendo: votei no senador ficha limpa, no senador a quem ninguém se refere de modo negativo. A pessoa pode até não gostar de Veneziano. Natural. Nós não somos unanimidades. Mas você, podendo não gostar de mim, não vai dizer: Veneziano, você não merece o meu voto porque você não trabalhou como senador. Você não fez pelos nossos municípios, você não nos representou quando precisava nos representar, você não defendeu a nossa democracia quando ela foi golpeada em 2023. Isso não vai ser dito. Então, estou dando a você, enquanto eleitor, a condição de ficar tranquilo, leve, de coração leve. Votei num candidato que, de fato, me represente. Existem outras candidaturas que não fazem dessa forma porque não têm esses valores. Os valores que os mesmos possuem são valores de ordem eminentemente material.
Aí é onde está o cuidado que nós devemos. Porque, Rudinei, vamos lá, antes de você ser esse extraordinário, exímio e competente jornalista, mas é verdade, antes de eu ser senador da República, você é eleitor, eu sou eleitor. Meu amigo e minha amiga é eleitor e eleitora. Nós já ouvimos muito, continuamos a ouvir, comumente, de que o dedo é apontado para o agente político como se ele fosse a causa de todas as mazelas da vida pública. Não é assim? É assim. Tem sido. A população, de uma maneira geral, diz que a política não presta, aqueles representantes não têm competência, não têm postura, não têm integridade, não têm retidão. Ora, quem os colocou? Ou quem as colocou? Eu, você, Wesley, meu amigo e minha amiga. Então a gente tem essa responsabilidade, Rudinei. Eu sempre cobro no melhor sentido, lembro no melhor sentido, rogo a essa reflexão, porque é exatamente isso. Quando a gente sai da urna depois de ter votado, a gente só pode corrigir o nosso erro depois de 4 anos. Quando você erra inconscientemente, digo eu, sem ter meios para saber da decisão que está tomando, vá lá. Você, inclusive, pode ser julgado e absolvido. Agora, quando você erra, sabendo como nós estamos a ter informações, os cuidados para não engolir e absorver as fake news. Mas nós temos como nos livrar das fake news, basta que nós não as tomemos as primeiras informações como as verdadeiras. É preciso que nós pesquisemos. Mas nós temos hoje muito mais informações para saber quem é você, como você se comportou, qual é o seu histórico, como você agiu quando esteve à frente de mandatos ou não. Você tem. Então, errar mesmo diante dessas informações, aí fica complicado você ter essa absolvição. Então eu digo desta maneira, eu disputo muito mais hoje contra aquilo que nós estamos vendo na Paraíba, que é a tentativa de fazer-se da cooptação a maneira de se conquistar mandatos. Vamos lá. Vamos da direita para a esquerda. Falando no cenário aí para a disputa ao Senado Federal, nós entendemos que a direita ainda não tomou a decisão para o segundo voto. E me parece, eu fiz até esse comentário, fiz esse questionamento aos atores da direita, e me parece que eles talvez não tenham muita intenção de lançar o segundo senador, independente do qual motivo. Na chapa do governo já se tem, lá atrás, já há dias, a escolha de João Azevedo, Nabor Wanderlei. E no seu grupo, Veneziano e André Gadelha. O senhor entende, ou parte do seu grupo, de certa forma, eles comentaram isso lá atrás, talvez, não sei se chegaram a comentar com o senhor, mas, de certa forma, esbravejaram nos bastidores, eu não falo de Cícero, e também não falo de Léo, não falo do núcleo duro, mas algumas pessoas do grupo citaram na hora que eles não ficaram convencidos com a apresentação do nome de André Gadelha. Como é que o senhor... E foi Veneziano a pessoa que, junto com o André, idealizou essa candidatura de um companheiro de chapa, de uma pessoa de postura, de uma pessoa que tem um discurso, como ser um discurso retilíneo, uma pessoa que... um cara educado, deputado, tal, né? E então, como é que o senhor vê essas especulações de pessoas, às vezes do próprio grupo, seu que não ficaram convencidos com a escolha do segundo nome? Eu lhe digo, se pelo menos uma destas pessoas se apresentasse a dizer isso, eu iria ter, claro, todo o tempo para mostrar que nós acertamos. Mas se chegou a você e esta pessoa ou estas pessoas não quiseram chegar a mim, eu não vi uma dizer isso. Não estou dizendo que não tenha, não. E eu nem estou pedindo a você, porque você tem um direito constitucional de guardar as fontes. Mas eu não recebi absolutamente nenhum tipo de reprovação. Até porque sabe o governador Cícero, sei eu principalmente, porque fiz esse convite, e sabedores somos nós, principalmente agora, o quão importante foi a aceitação, o aceite ao convite que nós formulamos em nome do MDB para que André estivesse conosco. Nós estamos vendo isso. Eu já sabia. Cícero também, quando eu coloquei para ele a importância. Imagine você, Rudinei, nós
tivemos um prejuízo. Não há como negá-lo. Fui entrevistado por você e por outros tantos, e vocês me perguntavam, veneziano, você não acredita que há um prejuízo sem que haja a apresentação do segundo nome? Claro que há. Porque no momento em que nós pedíamos a algumas lideranças o apoio a mim, e quando iríamos falar sobre o segundo, não tínhamos esse líder ou esse eleitor, dizia, já que não há o segundo aqui na chapa com Vené e com Cícero, eu vou votar em outro candidato entre os que estão apresentados e definidos como tais candidatos. Isso aconteceu. Durante 5 meses nós ficamos nesse processo de espera. Tu te recordas que nós fizemos um convite ao nosso estimado amigo e querido sacerdote, o nosso reverendo Padre Fabrício. E ele ficou na expectativa. Havia de minha parte, de Cícero, o propósito de vê-lo, até porque ele tem vocação, além de sacerdotal, ele tem uma vocação política. Acredito que um dia ele vai se convencer e seria muito bom para a política também. Mas naquele momento ele disse, eu não vou. E aí nós tivemos que buscar um nome e penso que nós encontramos o melhor que poderíamos ter. E você já disse isso. Um cidadão sério, um cidadão experimentado, ex-prefeito, ex-vereador, ex-vice-prefeito, deputado estadual, que conhece, que sabe se expor, que sabe o que a Paraíba precisa, que sabe, portanto, defender essas causas desde o seu amado sertão, da sua amada Sousa e região, mas para todas as demais regiões. E quem acompanha o parlamentar André Gadelha na Assembleia Legislativa sabe do que eu estou dizendo, e você sabe que você faz essa cobertura, e foi importante, porque nós demos o equilíbrio necessário que uma chapa majoritária, pelo menos, carece ter. Você tem a presença de Cícero, fortíssima, aqui na capital do estado, região metropolitana, região da Mata. Ele é forte também nas outras regiões, mas evidencia-se a sua força político-eleitoral nesta região. Você tem a minha modesta participação em Campina Grande região e você encontra em André o nosso representante na região do Sertão a falar sobre aquilo que nós reconhecidamente temos nele, conhecimento de causa sobre cada uma das suas necessidades, sobre aquilo que o Estado não fez e muito o Estado não fez pelo Sertão e precisa ser feito. E ele vai fazer esse debate. Então eu tenho a tranquilidade que fizemos o convite e ainda bem que André, com muito arrojo, André com muita coragem, com muita disposição, começando só agora, há 3 meses, 4 meses, André apareceu como candidato e já pontua. E você sabe que a política é de ter imprevisibilidades, principalmente quando nós externarmos, sem precisarmos falar diretamente a quem quer que seja, senão falando ao público da Paraíba, aquilo e situações que permeiam as realidades de outras candidaturas. E o que fazer para convencer o grupo, a parte interna do grupo como um todo, para aderir a esse projeto dos 2 senadores? Por exemplo, não, eu pergunto isso porque há 24 horas atrás o senhor concedeu uma entrevista a amigos meus e o senhor falava sobre a importância, por exemplo, do prefeito da capital, né, poder votar nessa chapa. Ontem é um movimento importante, Pedro Cunha Lima disse, voto na chapa completa, né? Mas o senhor de certa forma, fez um pedido e mandou um recado para Léo. Não mandei recado. É importante que, não se vote em outro candidato para que não, isso vai trazer prejuízos para a chapa do ex-prefeito Cícero Lucena para o governo do estado. Em que tese aqui o senhor se referia baseado, por exemplo, se Léo Bezerra, e é o comentário é que ele pode, o primeiro voto é o seu, ele já disse isso claramente, sim, mas o segundo voto poderá ser em outro nome, e aí há uma dúvida ainda que paira sobre a possibilidade de João Azevedo, a possibilidade de Nabô, e o senhor fez esse comentário no dia de ontem dizendo que é importante que ele votasse igual a Pedro fez ontem. Não. Você acha que eu não vou pedir? Claro que eu vou pedir a todos. Você está me perguntando o que devo eu fazer, e eu estou a fazer, é recorrer aos companheiros que antes da chegada de André, aí porque, por qual razão eu falei sobre alguns prejuízos, exatamente por não ter tido o MDB essa definição antes, é que alguns desses companheiros, alguns desses prefeitos, algumas dessas lideranças passaram a ter outras opções, porque nós não tínhamos essa opção. Esse foi o prejuízo.
Então, o processo que nós estamos fazendo, como é que nós conquistamos o apoio em Campina Grande de Pedro, de Diogo? Exatamente mostrando isso aos mesmos. E o entendimento deles foi exatamente de entender que para a campanha de Cícero, não apenas para a minha campanha, a reeleição, como também a de André, o importante seria garantir essa unidade. Mas eu respeito, quando eu fui perguntado pelos seus colegas sobre esse assunto, o que eu disse é o que todo mundo sabe. Todos sabem da minha opinião. Mas não é a minha opinião. Essa é uma opinião extraída das pesquisas qualitativas. Agora, deixar de reconhecer, deixar de saber que você tem o direito de fazer outras escolhas, claro que eu não deixarei de ter esse reconhecimento. Agora, me permito, porque sou perguntado, a dar, externar e expor o que eu penso. Porque quem pensa não só é apenas veneziano. Quem diz isso é o próprio eleitor, que foi pesquisado em pesquisa qualitativa e diz, olha, importante para uma chapa, eu tive a oportunidade de sendo candidato em 2018 e acompanhei também a candidatura vitoriosa de meu irmão, Vital do Rego Filho, no ano de 2010. Lá ele tinha a cobertura profissional de um homem de marketing, como eu também tive em 2018. E nas duas oportunidades, nos dois momentos, eles diziam, Vital, antes de mim, veneziano, pedir voto de forma unida, de forma chapa comum, de forma uníssona, é fundamental tanto para o governador como também fundamental para as duas candidaturas ao Senado. Eu não esqueço isso. Tanto é que quando o Vitalzinho ia nos programas eleitorais dele, ele pedia, tem aquele período final de ensinar não, de dizer, olha, lembra, é 151 e tal. Ele ia e colocava o nome do seu companheiro à época, tu te recordas, Wilson Santiago. Quando em 2018 eu ia e dizia, olha, vota no 400, veneziano senador, agora não vamos esquecer, votemos no reverendo Luiz Couto. Eu fazia questão de dizer, porque era importante para mim, importante para Luiz e importante para a candidatura de João Azevedo, que foi o nosso companheiro de chapa. Então, eu penso dessa forma, mas essa é uma decisão que cabe aos nossos companheiros. Eu vou continuar a ponderar, mas sem desrespeitar, sem desconhecer a liberdade que os mesmos e que as mesmas têm de tomar posições diferentes. O seu pedido, eu acho que foi extremamente importante e repercutiu muito de ontem para hoje. A minha avaliação é que isso talvez seja a condição mais difícil de acontecer em relação a Léo Bezerra. Fala Léo Bezerra porque, na minha visão, ele tem uma inclinação mais para esses dois nomes que eu citei, o de João ou até mesmo o de Nabu. Mas vamos lá, vamos aos fatos. Em relação à questão de Léo Bezerra, e aí eu vou trazer um tema que nós trouxemos ontem, esse tema com exclusividade do nosso programa Panorama Paraíba, que foi, e aí o senhor tá, eu até por questão de respeito, o senhor pode comentar o tema ou não, mas a informação, e eu vi as imagens do evento que Léo Bezerra, ele chamou a Evásio Bezerra também no último sábado, acho que foi no último sábado, e a gente via ao fundo dos discursos um telão com a primeira foto de Evásio, a segunda era uma foto de Mercinho Lucena, depois, não, Evásio, veneziano, Mercinho ao meio, Diogo Cunha Lima e Cícero Lucena no telão. Faltou o segundo senador de Léo naquele telão de LED. E aí a informação é que André teria ido ao evento posterior, o evento já havia começado e ele não conseguiu entrar no evento porque não tinha sido convidado pelo prefeito da capital. A informação de bastidores é essa. E houve de certa forma, um indigesto quanto a isso. O senhor ficou sabendo dessa informação? Não. Chegou ao seu conhecimento essa informação? Não, sinceramente não. Você está me dizendo, vou até pesquisar, mas eu não recebi nenhuma informação dessa natureza, até porque na semana passada, essas reuniões que o nosso prefeito, meu parceiro Léo Bezerra, que o nosso governador Cícero Lucena estão a realizar, sempre com os cuidados devidos e rigorosamente respeitando a legislação eleitoral, a partir das 19 horas são essas reuniões, eu fui a duas, uma delas lá com o grupo de apoiadores
dessa chapa, promovido pelo nosso companheiro secretário de Planejamento, se eu não estiver enganado. E lá estávamos eu e André. E lá tive eu, como teve André, a oportunidade de nos expressarmos, portanto, de falarmos. Então, eu confesso a você que é uma informação... Eu falo propriamente desse evento do sábado, do evento... Por isso que eu estou dizendo a você. Para mim, convite feito por Léo Bezerra. Pois bem, eu não estava presente porque eu estava em outro compromisso. E não sei se isso ocorreu, custo a crer que André não tenha podido estar, porque se ele foi convidado e se ele falou também num ambiente onde reuníamos-nos com companheiros da Secretaria de Planejamento, por que ser diferente em relação a essa data do sábado? Para mim é estranho. Eu, sinceramente, não tive conhecimento do fato. Senador veneziano, a partir de agora nós estamos aí à beira do processo eleitoral de fato. As convenções estão aí batendo a porta, né? Qual a expectativa que o senhor tem a partir de agora? Por exemplo, vamos falar na chapa majoritária, mas propriamente dita. O seu nome já é um nome consolidado em todas as pesquisas. Desde o início até agora, o senhor nunca esteve, ou os números nunca deixaram o veneziano numa pendência, ou numa possibilidade, pelo menos é o que aponta os números, de o senhor ficar de fora da possibilidade de reeleição. Como é que o senhor vê esse seu nome caracterizando entre os eleitos? E um detalhe importante a ser frisado. Da primeira pesquisa, eu fiz o acompanhamento essa semana, talvez, não sei se o senhor fez e a sua equipe, do primeiro dia, da primeira pesquisa, no comecinho do ano, até a data de ontem, dia que nós vimos uma pesquisa interna, João Azevedo lidera e o senhor é o segundo colocado. Só que João Azevedo tinha um patamar e hoje, para esses últimos números que nós recebemos, ele tem 15 pontos a menos do que tinha no início das consultas, no início do ano. O senhor acha que e veneziano mantém a mesma porcentagem ali, em média, de entre 30 e 35 pontos nesse universo? Como é que o senhor vê esse cenário? E, por exemplo, vamos lá, para a gente falar de todos, para não deixar ninguém de fora. Queiroga foi por muitas vezes o terceiro colocado. Agora, a informação que foi ultrapassado por Nabô, que tinha 2%, ultrapassou, não de uma forma muito grande, mas ultrapassou Marcelo Queiroga. Como é que o senhor tem visto, principalmente, eu quero fazer a pergunta para o senhor e para João Azevedo, 15 pontos a menos nesse cenário. Talvez o senhor não tenha visto esse movimento acontecer. Vamos lá, na outra pesquisa que eu divulguei de forma registrada, sim, João tinha 53 pontos. Certo. A pesquisa que eu divulguei há 5 meses atrás, João tinha 65 pontos. Ou seja, só dessa penúltima para a última foram 10 pontos a menos. Como é que o senhor avalia esse cenário? Não tive, por força de não ter acompanhado, respeitosamente. É claro que nós acompanhamos e fazemos cientificamente as pesquisas e não as fazemos para que nos enganemos, para que nós saibamos os caminhos e saibamos quais são os sentimentos, os humores daqueles e daquelas que estão sendo procuradas, pesquisadas e perguntadas. Tanto pesquisas quantitativas quanto as qualitativas. Fizemos 4 recentemente, agora há cerca de 15, 20 dias. Isso é praxe para qualquer candidatura, isso é praxe para qualquer projeto político que pretenda ser vitorioso. Você não pode ir às cegas. Então, nós trabalhamos com 3 institutos, cruzando essas informações, institutos sérios, institutos sabidamente abalizados. Até para não se enganar, né? Não pode, não podemos nos enganar. Então, o que eu tenho acompanhado, Rudinei, e do momento que passei a acompanhar, João, e eu não vou dizer aqui, olha, eu passei João. Não, o João está com um percentual acima do meu, entre os 50 e 56 pontos. Mas o senhor entende que a diferença é menor do que já foi? É menor, como nós sempre nos mantivemos entre 42% e 47%. Né? Passamos a ter uma inclinação para cima nessa última, enfim, mas dentro dessa casa, entre 42%, 45%, 46%, 47%. Enfim, essa é uma realidade muito consistente, porque penso eu que João constituiu, e aí eu não vou adentrar nas razões, nos sentimentos, nas percepções, ele constituiu, por ter sido governador, um conceito
como agente político. Tenho também a impressão de que conceitos políticos, conceitos de mandato, conceitos de representatividade, nós também conquistamos com o eleitor paraibano. Existe um conceito, essa é uma situação que nós enxergamos, mas são números atuais, são retratos e recortes atuais. Nós não podemos desconhecer que as campanhas, às vezes, pregam peças, às vezes impõem surpresas, muitas destas até mesmo em meio a nós próprios da Paraíba. O que cabe a mim, o que cabe a Cícero, o que cabe a André, que tem conceito, que não é uma candidatura imposta, que não é uma candidatura que queira cooptar votos, mas sim conquistar os votos, e há uma diferença abissal entre cooptação, compra de votos e conquista de apoio, de conquista de confianças e de mentes pelo trabalho realizado. Eu creio que também, André, haverá de despontar, como tem começado a fazê-lo nesses próprios levantamentos que nós verificamos. Foi isso que eu identifiquei. É isso que nós estamos identificando. O grupo do governo, alguns agentes do grupo do governo já falaram numa eleição para o governo do Estado. A eleição do Senado não tem para onde correr. É primeiro turno, não tem segundo turno para a eleição do Senado. Mas eles falam também que haveria uma chance de primeiro turno para a eleição para o governo do Estado. Segundo as pesquisas que são apresentadas na Paraíba, isso está longe de acontecer. A diferença, na grande maioria das pesquisas, ontem saiu uma com o Cícero na frente, mas vamos lá, confrontando todas. A diferença, na grande maioria, pró-Lucas é uma diferença pequena em relação a Cícero Lucena e também ao terceiro colocado, Efraim, que está ali, também chegou à casa dos 20 pontos. Então, que matemática é essa que os seus adversários apontam que pode ser uma eleição decidida no primeiro turno? Só se for a nova matemática, né? Desconhecida matemática. Cada um diz o que quer. Quem quiser acreditar no que é dito sem uma comprovação factível ou sem uma projeção razoável, acredita. Eu não vou ficar aqui trocando impressões, porque nem adianta, é perda de tempo. Para mim, também falava sobre isso, é total e completa perda de tempo. Você falar hoje sobre uma eleição que se encaminha para ter o segundo turno nas condições de termos 3 candidaturas com consistência. Não estou desconhecendo a consistência da candidatura de Efraim, muito menos a candidatura mantida e alimentada pelas estruturas de governo que abusam de fazer uso dos meios e dos instrumentos que detém. Não posso dizer isso. Candidatura de governo, seja quem a represente com mais consistência ou não, é candidatura de governo. É candidatura de governo. E desconhecer a força e o apelo político eleitoral de Cícero seria uma tolice. Cícero é um candidato fortíssimo, um candidato que tem expertise, é um candidato que nos dá a segurança a você, minha amiga, meu amigo, de saber que nós não estamos fazendo laboratório, nós não estamos fazendo experiências. Eu quero, como cidadão da Paraíba, quem me governe, quem governa o meu estado, não fazendo uma aposta de que possa dar certo. Se der certo, bacana, e se der errado? E aí, os prejuízos? E as consequências? A mesma coisa, essa figura que é metafórica, é bem comum e bem oportuna. Vou entregar um avião para Rudinei, você não tem curso de pilotagem, não. Eu também não tenho. Imagine você numa pilotagem e eu numa pilotagem. É um desastre, certo. Por quê? Porque você não se preparou. Eu não me preparei para isso. Você se preparou para ser esse extraordinário comunicador. Eu me preparei para exercer os nossos mandatos, me permito, com competência que nós estamos a apresentar. O governo está se enganando os seus eleitores em relação quando joga essa mensagem que pode vencer no primeiro turno? Mas isso é comum, diga-se passagem, não é de hoje. Isso, muitas das vezes, nós já vimos em outras tantas eleições. Se são estratégias corretas ou não, se dão resultados ou não, não sei. Eu já vi em algumas partes que isso motiva, mas vi em outros momentos que isso termina levando aos seus aliados ao famoso sapato alto, cruzar os braços e desconhecer que campanha se vence na rua. Tem
É a famosa faca de dois gumes. O senhor né? entende que Cícero Lucena, com a bagagem política, o que já foi no processo político em outros anos, ministro, vice-governador, senador, governador da Paraíba, prefeito da capital por 4 vezes, o senhor acha que Cícero tem condição de avançar ainda mais do que Pedro avançou em 2022? Creio que sim. Pedro foi uma extraordinária experiência e por 60 mil votos nós não vencemos aquela eleição. 60 mil votos. Tu te lembras que foi exatamente isso. Agora, quando você... E eu digo isso e analiso isso porque é muito fácil de você observar. Tanto eu quanto Pedro. Eu no primeiro turno, porque não passei para o segundo turno. E eu estava apoiando a candidatura de Pedro e a gente verificava um fato que hoje nós não verificamos no caso da candidatura do nosso governador Cícero Lucena. Em toda parte... Você pode colocar o mapa do nosso amado Brejo, amado filho do Brejo Rudinei, que você terá a presença de apoiadores de Cícero. Em alguns desses casos, tanto eu quanto Pedro, em alguns dos municípios, nós não tínhamos apoiadores. Nós não tínhamos nem quem fosse o governo municipal, nem os que faziam oposição a este governo. Está entendendo? Eu fiz campanha onde a gente passava por algumas cidades. E aí, quem vai nos recepcionar? Quem é aquele vereador, quem é aquele suplente? A gente nem pretendia o prefeito porque não tinha. O Cícero hoje é diferente, esse cenário? É exatamente isso que eu estou dizendo. Em todas as partes, a presença de Cícero é inequívoca. Quando ele não tem o apoiador do governo, no caso, um prefeito, uma prefeita, porque as relações, e são naturais que nós reconheçamos isso, muito mais fácil para quem está no governo do Estado, candidato à reeleição, de poder convencer. E aí as formas de convencimento são as mais variadas, nós reconhecemos. Então é mais fácil que o governo tenha esses apoiadores. Mas Cícero está em todos os municípios. Isso nos dá uma segurança de que essa campanha é uma campanha que precisa que nós acertemos algumas situações e façamos o que ele faz como ninguém. Eu até dizia a ele, brinco com ele, eu digo, eu até sou bom de rua. Vocês sabem que eu gosto de rua. Me notabilizei fazendo até o famoso hino nosso, né? Lá vem um cabeludo no meio da multidão, porque a gente gosta, a gente ganhou da primeira até a última eleição na rua, nas ruas. Mas é uma coisa que me impressiona o vigor, a vontade, a energia de quem dorme de madrugada, de quem acorda de madrugada, de quem vai correr. Até ontem mesmo ele estava fazendo uma agenda, não sei aonde, teve em Araçagi, mas Araçagi foi de dia. Cavalgada. Foi a cavalgada, mas à noite aí ele liga para mim, 6h30, acabou, eu digo, diga meu irmão, tudo bem? Dormiu bem? Ele disse, não meu irmão, eu já fiz 5 quilômetros hoje. Eu digo, para de mentir, estava lá, ele correndo. Coisa impressionante, já pronto para ir. Corrido das distrações. Foi agora. Foi. Né? Então, ele tem essa disposição, ele está afim, e é importante, candidato não vence a eleição se não estiver convicto do que pode fazer. E Cícero está convicto de que pode fazer pelo estado da Paraíba. Isso faz uma diferença tremenda. Cícero não é uma candidatura vazia. Se você apertar Cícero, Cícero responde. Cícero não representa outro. Cícero será governo de direito e de fato. Será governador de direito e de fato. Cícero terá ao seu lado o segundo governador, Diogo Cunha Lima, os seus companheiros que administrarão com ele, mas ele terá a palavra final como governador de direito porque eleito e de fato porque governa. Isso é uma diferença que os paraibanos têm que levar em conta. A diferença do candidato do governo Lucas Ribeiro para Cícero é muito curta e perigosa para o governo, por exemplo. Cícero já foi líder, hoje as pesquisas dizem que é Lucas, mas a diferença, vamos lá, 32 a 27 é uma diferença curtíssima. Nós temos outros números. Sim, né? não. Mas enfim, respeitando... Eu falo sobre o último número que foi divulgado aí de boa, na imprensa. Mas dentro de uma margem. O número é muito curto, muito curto, principalmente para pensamento de primeiro turno, como eu acabei de citar. Né? Chance zero, pelo somente, se esses números permanecerem. Chance zero de primeiro turno. Até porque existe uma candidatura consistente, como é a candidatura do senador Efraim. Isso. Nós entendemos, e aí, uma fala de Efraim e uma fala de Cícero se confrontaram positivamente semana passada. Um disse que votava no outro. Essa matemática lhe dá uma sensação
de que o segundo turno é palpável para a candidatura de Cícero Lucena? Ou a de Efraim. Ou a candidatura... vamos lá, o candidato da oposição virá governo? Sim, eu penso que a gente tem que ter esse amadurecimento. Eu penso que se existem duas candidaturas de oposição que têm as suas diferenças, porque Cícero tem diferença de Efraim, Efraim tem diferenças de Cícero, mas no cômputo geral, elas não concordam com muito que aí está representado pelo governo do Estado, no caso, pelo atual governador, que tem responsabilidade. Não é a condição de ser vice ou de ter sido vice, e eu tenho muito respeito por Lucas, diga-se de passagem, uma pessoa tratável, mas ele tem responsabilidade. O ser vice não o exime da condição de ter que falar, de ter que reagir quando identificadas situações que careciam correções. Claro que sim. Não precisava a sua condição de vice ser entendida como, não, se o governador não faz, se o governador deixou de fazer, eu vou ficar calado, me omitirei, não falarei, porque senão eu vou estar contrariando, eu vou estar contestando o chefe. Não, é responsabilidade conjunta. Não é, essa figura não é simplesmente só para substituir na ausência do governante, é também para administrar. Isso é preciso que seja posto e dito, porque senão dá ideia. Olha, aquele problema do atraso do pagamento do tá na mesa, né? É só de João? Não, porque nesse atual governo está em atraso. Estava no governo de João e está em atraso no atual governo. Aquilo que foi dito e prometido para o chamamento de concursados foi dito anteriormente e foi comprometido atualmente. E foi descumprido por ambos. Então são situações que precisam ser faladas. O episódio da Cagepa, de um leilão absurdo que foi feito, sem que eu, sem que você, sem que os interessados, que são os municípios paraibanos, na sua maioria, tivessem um direito de opinar, de saber o que está sendo feito para eles. Então o senhor também concorda com Cícero e Efraim que quem estiver fora do segundo turno do candidato de oposição, eles devem se juntar para unir forças no segundo turno contra o candidato do governo? Olha, meu irmão, eu não quero me antecipar a resultados, eu quero viver a realidade da campanha. Não, caso o resultado seja esse. Eu pelo menos entendi, porque já que Efraim falou e Cícero também respondeu. Teve isso, né? Eu não tinha acompanhado. Eu, pelo menos, tive, em 2022, essa compreensão. Eu fiz campanha, no primeiro momento, como candidato de oposição. Lembra-se? Não passei. Ora, como candidato de oposição, que não obteve resultado, e eu tendo uma candidatura de oposição no segundo turno representada por Pedro, o que eu fiz? Encaminhei o meu pedido aos meus companheiros do MDB para que nós votássemos, guardando essa coerência. E imaginávamos, a imprensa e muita gente, imaginávamos que Veneziano já foi governo, vai voltar para o governo. Efraim, que também já foi governo, voltaria para o governo. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Os dois ficaram com guardamos coerência. Fomos oposição, inclusive porque Efraim foi vitorioso na chapa com Pedro, ele foi senador eleito. No meu caso, eu não fui vitorioso porque não passei para o segundo turno, mas eu fiz campanha questionando o governo. Não me caberia no segundo turno desconhecer o que eu disse. Eu estaria ofendendo aos meus amigos e amigas que me ouviram em debates, que me ouviram em entrevistas, que me ouviram em pronunciamentos. Mantive a coerência votando em Pedro. Essa foi a atitude que eu adotei. Por quê? Porque penso que se representam, mesmo que não de forma igual, a oposição, possam estar no segundo momento unidos em torno dela. Nos encaminhando para o final da tal da política de hoje, nós estamos, como eu já disse, num período crucial, está se afundilando. E a informação, nas últimas horas, é que o PT da Paraíba, a própria presidente Cida Ramos comunicou que vai fazer o anúncio, a convenção, e que já está tudo mais ou menos encaminhado. E a informação que nós recebemos de ontem para hoje é que eles vão anunciar, além de Lucas Ribeiro para o governo, vão anunciar os 2 senadores, já no evento que marcaram, acho que no dia, para a próxima semana. E aí os 2 senadores seriam João Azevedo e Veneziano Vital. A informação, inclusive, que correu à imprensa no dia de hoje.
Como é que o senhor vê esse movimento? Não, eu acho que isso é a tendência e era aquilo que todo mundo já tinha conhecimento que aconteceria. Havia outras correntes que diziam, olha, o presidente da Câmara trabalha para ter esse voto, aquela coisa toda. Vamos lá. O senhor também espera que o PT faça esse movimento e declare oficialmente o seu nome também, independente que seja primeiro ou segundo voto, para o Senado? Mas, Rodinei, deixe-me dizer, mais uma vez, com todo o carinho do mundo, que você sabe que o seu público merece de mim e de todos, e que você merece como meu colega profissional, nunca houve dúvidas sobre isso, entendeu? As dúvidas que foram postas, lançadas a esse respeito, foram postas e lançadas em face de termos oponentes que queriam criar essa distorção, queriam criar algumas confusões. Quando eu falava a esse respeito, eu dizia, poxa, eu vou falar de novo, isso vai terminar gerando um mal-estar. Falei isso ao presidente Edinho da última vez. Edinho disse, veneziano, será que eu tenho que ir até o último dia dizendo o que eu já disse, inclusive estando na Paraíba, reafirmando o que o presidente Lula me orientou e me determinou dizer? Que desnecessário seria. Desnecessário seria. Até em razão que todas as vezes que eu desmentia, todas as vezes que eu falava, gerava ainda mais dor. Se ele está desmentindo é porque pode haver algum fundo de verdade. E nunca houve, Rodinei. O presidente Lula nunca deixou, diga-se de passagem, de ter comigo razões que sobram por força da minha relação e o liame pessoal, liame afetivo de amigos desde 2004, quando prefeito fui de Campina Grande. Eu sou eleitor de Lula em 89, mas ele não me conhecia, eu era eleitor dele. Mas em 2004 nós passamos a ter uma relação direta, ele presidente e eu prefeito. E de lá para cá é um tratamento pessoal, carinhoso, afetivo, de quem sabe dos meus comportamentos, de quem sabe que eu não puxo tapete, de quem sabe que eu não ajo de uma forma aqui para, logo em seguida, modificar esse meu comportamento, de quem sabe que eu não condiciono para ser leal aos projetos de conquistas que o presidente Lula tem movido nesses últimos 3 anos e 7 meses. São conquistas extraordinárias, Rodinei. Não dá para desconhecer. Vamos ao debate e vamos. Vamos ter no debate a oportunidade de dizer o que o Brasil passou a experimentar a partir de 2023, mesmo diante dos solavancos que foram impostos naquele 8 de janeiro de 2023, quando nós fomos solapados, a nossa república, as nossas instituições. E que naquele momento o senhor era o comandante do Senado, já que havia uma viagem de Rodrigo. Foi. De fato. E graças a Deus, não pelo episódio. Eu gostaria muito, todos nós gostaríamos muito de que aquilo nunca tivesse havido, mas vai estar nas páginas da história do Brasil, lamentavelmente. De certa forma, mesmo sendo um episódio ruim, negativo para o Brasil, aquele momento, de alguma forma, ele reforçou o seu vínculo com o presidente Lula? De alguma forma, por ter estado naquele momento, ter estado ali, acho que sim, também, juntamente com ele, trabalhando unidos para a democracia do Brasil. Porque foi um momento impactante, né? E eu me recordo, as primeiras horas da manhã de segunda-feira, quando eu o encontrei, 8 horas da manhã, fizemos uma reunião, ele, a presidente Rosa Weber, do STF, com mais outros 2 ministros da Corte, o presidente da Câmara, que era Arthur Lira, eu como presidente do Senado, na ausência do presidente Rodrigo Pacheco, e mais outros 3 auxiliares dele. Ele estava abatido, estarrecido, surpreendido, como todos nós estávamos. E penso que aquela reunião, definindo as diretrizes e as medidas cabíveis para transmitir à população brasileira que ela estaria segura, que não haveria golpe, que não haveria absolutamente tentativas quaisquer de quebrar, rupturar as nossas instituições. Aí foi quando nós fizemos, lembra-se, a reunião com os governadores. Enfim, aquilo foi uma mensagem muito forte. Saímos de lá, fomos prestar uma homenagem e uma solidariedade à ministra Rosa Weber, porque o Supremo Tribunal Federal ficou um oco destruído, só ficaram as estruturas externas. Eu penso que aquilo também levou o presidente uma impressão, aquela de dizer, olha, quando o veneziano foi chamado num momento difícil, o veneziano esteve presente na defesa da democracia. Para fechar a tal da política de hoje,
Alguns apostam que sim, outros apostam que não. Qual a visão de veneziano? Lula vem ou não a Paraíba pedir voto para os candidatos que ele apoiará para o Senado e também para o governo do Estado? Meu irmão. Gostaria muito, como ele assim fez em 2022 conosco lá em Campina Grande, um grande comício, uma grande manifestação. Lula é muito amado pela Paraíba, fez muito por esta terra. Está aí a transposição do São Francisco, estão aí a duplicação da BR-230 com os recursos que nós direcionamos, mas é fundamental o Ministério dos Transportes, está aí a triplicação Cabedelo-João Pessoa, mesmo com aquelas dificuldades, mas passando a ter dinheiro com Lula, porque não havia dinheiro anteriormente. Estão muitas conquistas, estão aí os IEFs, estão aí as reposições e recomposições orçamentárias das nossas universidades, estão os investimentos do Agora Tem Especialistas. Lula fez e eu espero que continue a fazer na condição de futuro presidente. Tenho essa esperança de que ele venha. Agora, não recebi. Penso eu também que não foram definidas pela coordenação de campanha esse cronograma de visitações que o presidente fará. Ele terá uma cobertura nacional. Tomara que ele venha. Para nós, paraibanos, sempre é um motivo de grande orgulho poder abraçar um presidente do povo como é o nosso presidente Lula. Senador veneziano Vital, agradecer ao senhor pela vinda, por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui conosco e sendo assistido e ouvido por toda a Paraíba, aqui na Tal da Política e nos moídos que ela traz. Pô, meu irmão, muito feliz. Minhas devidas e renovadas desculpas por força de não ter podido vir antes. Estava com saudade, até porque é muito bom, é muito instigante, né, receber as suas saudáveis provocações, as melhores provocações, no sentido de poder perguntar. Isso nos inspira a falar e, com muita alegria, me dirigir aos seus amigos e amigas, dizer que estou muito feliz de poder mais uma vez voltar à arena política nessa disputa, com a confiança do trabalho que nós fizemos, Rudinei. As pessoas haverão de ter a oportunidade de distinguir quem é quem tem, repito, postura, quem tem trabalho, quem teve resultado, quem teve entrega, quem deseja conquistar o voto e não comprar o voto. É desta forma que eu me dirigirei mais uma vez, como tem sido sempre, graças a Deus, a minha trajetória política. Um grande abraço, obrigado por mais uma oportunidade. Boa noite a todos. Hoje, na Tal da Política, nós recebemos o senador da Paraíba, veneziano Vital. 7 anos e alguns meses de mandato, indo para o processo de reeleição. Conversando com você, telespectador da Paraíba, ele não fez isso até por inteligência e até pelas questões eleitorais, não pediu de fato abertamente o voto, mas mostrou tudo aquilo que pôde ser feito pela Paraíba para que outubro, né, reconheça esse trabalho a passar mais 8 anos como senador representando o nosso estado. Por aqui nós nos despedimos. Voltaremos na próxima quinta-feira em mais uma edição da Tal da Política e dos moídos que ela traz. E os recortes estarão ainda hoje, né, fazendo aí essa rotatividade na imprensa da Paraíba e também nas redes sociais. Todas as falas, todos os trechos de veneziano Vital aqui na Tal da Política. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Sexta-feira a gente volta.